Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Baldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão pela TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, o canal 3 pela Supermídia. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio Gaetano Panacciulli Júnior, formado em Medicina na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, com especialização em Pediatria e especialização em Homeopatia pela Sociedade Brasileira de Homeopatia. O assunto de hoje é a homeopatia na pediatria, um assunto muito interessante, tenho certeza vocês vão apreciar. Muito obrigada pela sua presença, Gaetano. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, viu? Dr. Gaetano é pediatra, como a gente disse há pouco, especialista em homeopatia e vem desenvolvendo um trabalho muito grande em Sorocaba. Garanto que muitas pessoas aqui da região também já tiveram oportunidade de conhecer o trabalho dele. Dr. Gaetano, explica primeiro para a gente saber aqui em casa como é essa formação de um homeopata e pediatra. Isso. Como se dá essa formação? Então vamos lá. Bom, eu sempre, desde o terceiro ano de faculdade, gostei muito da pediatria e vim seguindo essa linha, até mesmo depois de formado. Eu, como pediatra, eu sentia que na alopatia faltavam alguns elementos para um melhor tratamento para a criança. E eu sempre procurava fazer esse tratamento de uma forma o mais natural possível, ou menos agressiva e que desse um bom resultado. Que a criança tem pouca resistência, né? Então ela é, via de regra, ora sempre, vamos dizer, muito comum ela estar sujeita a alguma doença. Sem dúvida. E eu costumo dizer que o pediatra é o que faz o alicerce da saúde do ser humano, né? Então é muito importante fazer um bom alicerce para ter uma vida. Hoje está sendo muito comentado isso e nós pediatras estamos fazendo um trabalho para a vida média hoje de uma criança nascendo agora, ser em torno de 100 anos. Essa é a perspectiva de vida. Essa é a perspectiva das pessoas com todos os recursos que nós temos até hoje. Então, como eu queria mais alguma coisa, eu quis fazer uma segunda especialidade. Foi quando eu fiz a homeopatia para poder me ajudar bastante na pediatria. Porque com a alopatia eu tinha alguns problemas na pediatria que eu não conseguia resolver. Então eu queria alternativas para isso. Essa especialização veio logo com a sua formação? Não veio logo não. Eu levei alguns anos para fazer isso. Eu até a princípio tentei e pensei até na acupuntura, mas naquela época era só com agulhas e eu comecei a fazer a especialização, interrompi, porque senti que com criança isso não iria funcionar. Hoje tem outros meios, mas naquela época era só com agulhas. E foi quando eu conheci um colega que fazia homeopatia, trabalhava comigo na época num centro de saúde, e ele falou, vem acompanhar comigo alguns casos aqui da pediatria com a homeopatia, porque muita gente desacreditava da homeopatia, né? E eu também não tinha grande conhecimento. Comecei a acompanhar alguns casos com ele e me entusiasmei assim de uma forma muito bacana. Foi quando daí eu fui através da Sociedade Brasileira de Homeopatia, com 2 anos que eu fiz a minha formação na homeopatia para poder atuar na pediatria, né? Que é a minha especialidade principal. E aí então vem essa base toda dessa formação. E vem toda essa base toda, com resultados super gratificantes, na verdade, né? De ter alguma coisa a mais para oferecer. Complementou, uma coisa complementou a outra e graças a Deus hoje eu tenho resultados muito satisfatórios. Eficientes aí, que bom. Vamos dizer, nesse tratamento, como que se inicia um tratamento? Uma criança, uma mãe que chega com uma criança, né, ao seu consultório, tem uma queixa, eventualmente já vem com algum problema. Como é essa primeira consulta? Como é que o senhor vai aí, vamos dizer, desbravar esse paciente e vai começar com algum tratamento? Na homeopatia, você tem que fazer uma leitura muito bem feita do paciente, seja lá recém-nascido ou já uma criança com idade mais avançada.
Esse tratamento pode ser desde o recém-nascido, como eu falei para você, né? Você sabe que nos primeiros meses de vida, a criança pode principalmente apresentar aquelas cólicas do lactente, né? Que é uma coisa fisiológica. Então, também na alopatia nós não temos muito tratamento, né? Tá. Com a homeopatia, não vou dizer para você que é um tratamento 100%, mas auxilia muito para que a criança não tenha desconforto nos primeiros 3 meses de idade. Então, começa desde pequenininho. Por quê? Às vezes esse desconforto, além de não conseguir, a parte digestiva ainda não está bem amadurecida, então a criança tem muitos gases. Então esses gases é que vão dar o desconforto para a criança. As dores, as cólicas. Se é uma criança que é um pouco obstipada, né, que demora um pouco mais para evacuar, isso já vem trazer um transtorno ainda maior. Então na homeopatia eu consigo trabalhar um pouquinho em cima disso, né? E você consegue fazer uma orientação bem natural para as mães, isso vai dar um resultado muito bom. Então aí já começa o tratamento desde os primeiros meses. Desde os primeiros meses. Essa anamnese, né, que o senhor fala, que vamos dizer que é aquela consulta primeira, aquele, vamos dizer, o que tem que ser muito bem detalhado. Da criança, isso. Como que é a escolha dos medicamentos que o senhor vai indicar aos pacientes? Então, a homeopatia é muito mais difícil de você trabalhar com ela do que a alopatia. Por quê? A alopatia você usa determinado medicamento para determinada causa. Doença, na verdade, Na homeopatia não, eu posso usar o mesmo medicamento para N sintomas diferentes, entendeu? Desde uma doença até um problema emocional, por exemplo. Então é muito mais difícil, você tem que saber trabalhar muito bem com os medicamentos utilizados. E tem que tratar o paciente, na verdade, também você não trata só a doença, né? Você estava me falando, ocorre aqui, ó, na alopatia você tem o medicamento para a doença, independente da situação do paciente. E muitas vezes eu sou obrigado a orientar os pais a procurarem também um tratamento para eles, porque isso estaria influenciando na criança também, próprios pais. Os próprios pais. Com certeza, a ansiedade de um pai, de um recém-nascido, de um primeiro filho, às vezes, ou enfim, aí muitos casos ajuda e atrapalha, né? Com certeza, o pediatra sempre acaba levando algum encargo em função dessa mas com a experiência ansiedade. Da gente, depois de tantos anos de trabalho, né? Então isso ajuda bastante. Já aproveita. Aproveita, sim. Essa indicação, que tipo de doenças a gente pode tratar com homeopatia? Quais são os casos assim, mais indicados, mais comuns, que o senhor tem um bom resultado? Então, começando com a criança pequenininha, né? Como eu falei para você, o primeiro sintoma mais comum são as cólicas do lactente. Depois, as crianças um pouquinho maiores começam com os resfriados, as gripes de repetição, as amidalites, as otites, as alergias também, que já você começa desde pequenininho a saber analisar o quadro de cada criança para ver se ele é um candidato a ser alérgico futuramente, né? Vendo muito anamnese, vendo a história dos pais, dos familiares, né? Você vê muito tratamento com distúrbio do sono da criança, né? Que é muito comum a mãe chegar e falar, pelo amor de Deus, me arruma uma fórmula mágica que eu não durmo já não sei quantos meses, A criança não dorme e a mãe também. A criança não dorme também não. Eu chego a fazer revezamento com meu marido de sono, mas eu não estou aguentando mais, né? E na homeopatia isso dá para você trabalhar muito, muito bem, né? Na parte de alergia é uma coisa muito gratificante, né? É muito comum a criança ter alergia a alguma determinada coisa, desde de um leite de vaca, né? Até a poeira, toda aquela parte de alergia. E você consegue fazer uma dessensibilização dos alimentos, é uma coisa muito bonita de você trabalhar. Então, se você tem alergia, por exemplo, ao leite de vaca, né? Você vai fazendo as diluições através da homeopatia. Então, como falo mesmo, né, o tratamento homeopático é um pouco lento, mas tem que ser assim mesmo, para o organismo ir respondendo em relação àquilo. E tem fatores assim que você consegue resolver com muita facilidade até, né? Isso é muito gratificante. Quer dizer, o tratamento homeopático, né, vamos dizer assim, em relação ao tratamento como um todo, ele é um tratamento que vai
pelo que eu estou entendendo que o senhor está me falando. Me corrija se eu estiver errada. Ele vai preparar o organismo para ele ficar um pouco mais, vamos dizer, respaldado, um pouco mais resistente. Trabalhar com a imunidade. Com a imunidade. Né? Por isso o senhor diz que o tratamento homeopata ele é muito mais preventivo do que... Não. Ele é curativo e preventivo, né? No meu caso, como pediatra, eu faço muito mais um tratamento preventivo do que um curativo, né? Com criança, as mães querem uma resposta para ontem, não querem uma resposta para amanhã. Então, o que é muito comum de eu fazer, o tratamento agudo, eu uso a alopatia, né? E convido a fazer um retorno, e a partir desse retorno, daí nós começamos a trabalhar como prevenção. Quer dizer, e a resposta é muito boa. É muito Porque boa. aquela mãe que tem a criança tem crises repetitivas de resfriado, de gripe, às vezes de sem problemas com bronquite, asma. Esses são bons candidatos a fazerem um tratamento homeopático para, depois de um certo tempo, diminuir essas crises, essa reincidência das crises. Sem dúvida. Né? E é isso que o senhor falou que eu gostaria, porque no meu entendimento, o homeopata nunca ia receitar um outro tipo de tratamento. E esse seria um medo que uma mãe... Existe várias linhas da homeopatia, né? Certo, por isso que eu sempre friso. A minha especialidade principal é a pediatria. Daí eu utilizo a homeopatia dentro da pediatria. Entendeu? Mas se precisar passar o antibiótico, usa antibiótico. Mas como eu te falei, depois desse antibiótico, falei, agora vamos fazer um tratamento para não precisar tomar esse antibiótico. Que seria ótimo. Entendeu? Né? Agora, lógico, eu procuro, por exemplo, usar o mínimo dos medicamentos que sejam assim mais fortes, né? Como antibiótico, eu podendo às vezes usar um anti-inflamatório. Você tem que analisar muito aquele quadro, se é um quadro bacteriano, se é um quadro viral, né? Para você não fazer uso de medicamentos fortes. Um dos motivos também que me levou a fazer a homeopatia é exatamente isso. Os medicamentos para vírus hoje são quase nenhum, né? Então o vírus você trata os sintomas e deixa aquilo evoluir. Estão começando agora alguns medicamentos para tratamento viral, mas até então não tinha. E na homeopatia isso responde muito bem. Quer dizer, já dá isso me ajudou muito. Alguns medicamentos que eu uso na homeopatia é para cuidar de casos virais que na alopatia não teria o que fazer. Quer dizer, dá esse respaldo para o organismo para ele ir se fortalecendo. Exato. Porque o que é o que faz a homeopatia, né? O nosso equilíbrio energético, né? Então todos nós temos que ter um equilíbrio energético. Quando você tem alguma agressão, né? Essa agressão física pode ser uma agressão verbal, um vírus, uma bactéria, você tem um desequilíbrio, né? Quando você tem esse desequilíbrio, fica fácil de você conseguir absorver aquilo de ruim para você. Porque os ataques de vírus, de bactéria, nós temos todos os dias e todas as horas. Agora, você estando com o seu organismo com uma boa imunidade, você estando bem equilibrado, a resposta é muito melhor. Quer dizer, você prepara o organismo para as agressões que ele vai sofrer. Exato, que não tem como evitar. Respirou, está sofrendo né? Agressões aí. Só fazer uma cultura de uma orofaringe, o que não vai crescer ali, né? Ainda mais criança, né? Ainda que mais mexe criança. em tudo, brinca, tudo põe na a boca né? em tudo. Então, essa fase é bastante complicada, a fase do bebê, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Muito interessante isso. Você poder contar já com a ajuda de um pediatra, vamos dizer, e de um homeopata, nesse tratamento já preventivo desde pequenininho, então. O que eu ouço muito, né? Porque às vezes muitos me procuram não como pediatra, como homeopata, né? E depois falaram, eu estou bem aqui, dá para fazer uma coisa associada, né? Então eu fico só com você aqui e para mim isso é muito bom, porque você dá uma sequência muito boa de tratamento. Esse tratamento homeopata, ele é muito demorado? Existe aí mais ou menos tempo que a gente possa... Depende do que você trata, né? Depende do que você trata. Por exemplo, se você for com uma queixa de gripe seguidas, se você for com uma queixa de amidalites, otites, é um tratamento mais rápido, né? Em 3 meses de tratamento você já consegue assim um resultado muito bom. Lógico que depois você tem que dar uma sequência, né? Se é um tratamento, por exemplo, para alergia,
daí já é uma coisa bem mais demorada. Daí ninguém faz milagre, né? Daí fala, mas a homeopatia é demorado. E com a alopatia, não é? Com a alopatia, né? Só trata depois que já vem a crise. Vai levar um tempo grande também. Então, daí é uma coisa que você tem que ir pegando primeiro os sintomas mais difíceis, os sintomas mais fortes da criança, daí você vai filtrando para depois você poder conseguir fazer só uma manutenção. Quer dizer que, então, mais ou menos, vamos dizer, num caso de um problema normal, vamos dizer, as gripes repetitivas, as amidalites repetitivas, você mais ou menos uns 3 meses em 3 meses você já tem uma resposta muito boa. É verdade. Né? Isso já é ótimo, né? Porque a criança... é muito bom. A mãe sabe quando a criança está com dor de garganta. Isso é a resposta da mãe quando retorna com você 3 meses depois, né? E aí ela retorna para vai mantendo esse tratamento. Isso, vai mantendo esse tratamento. As gotinhas, lógico que depois você vai espalhando mais, né? Os retornos acabam ficando sendo mais longos, né? 3 meses, 6 meses. Entendi. Né? Faz aquela, vamos dizer, como se fosse uma vacininha. Exato. E aí passa um tempo, volta. Mas na pediatria é isso que fica até mais fácil, né? Porque eu faço o tratamento do recém-nascido, a puericultura, aquela avaliação mensal até 1 ano de idade, né? De 1 ano a 2 anos de idade cada 3 meses. E depois dos 2 anos de idade, cada 6 meses, ou lógico, se tiver alguma intercorrência. Então, como você acompanha desenvolvimento, então você acaba aplicando a homeopatia em todo esse tempo. E está sempre em contato, e é uma coisa muito gratificante para os dois lados. E dá para ver, vamos dizer, o senhor tem esse retorno sempre Sem do dúvida. paciente. E você vê a criança mais sadia, ela tem outro desenvolvimento. Tem, com certeza. Aquelas crianças que tomam muito antibiótico. Antibiótico corticoide, né? Hoje é muito comum o uso de antibiótico corticoide. Então, você podendo evitar isso daí para as crianças é muito importante. Uma criança que está fazendo o tratamento homeopata, vamos dizer, ela está lá tomando medicamentos. Se ela tem uma crise naquele momento, durante o tratamento, como que o senhor procede? Ela mantém o tratamento homeopata e o outro? Ou ela suspende um? Não. É o que você falou em primeiro lugar. O tratamento, como eu falei para você, eu faço um tratamento preventivo. Então, se tiver uma crise, continua o tratamento que está sendo feito, mas, logicamente, até com a alopatia, daí eu faço o tratamento para tirar da crise. Tá certo. Entendeu? Depois retorna. Agora, se você estivesse fazendo um tratamento com a homeopatia para um agudo, aí não, aí você não pode utilizar. Entendi. A não ser que você não esteja tendo um bom sucesso, né? Daí você vai ter que... Mas se você vê que está correndo tudo bem, é só da sequência. Tá certo. E se não está indo bem, pode ter certeza que o erro não é da homeopatia, é do homeopata. Tem que achar algum culpado sempre, né? Como são os custos do medicamento homeopata? Porque os tratamentos, você vê, um antibiótico é sempre caro, uma coisa que é um ônus para a família. O tratamento da homeopatia, por exemplo, o preço que você pagaria um antibiótico, você sabe que hoje tem antibiótico de preços absurdos, né? Tem, bem então elevados. Você faria todo o tratamento de 3 meses e ainda sobraria dinheiro, né? Com uma caixinha de antibiótico, vamos dizer assim. Sem dúvida. Então quer dizer que é um custo bastante razoável. Bem acessível, bem acessível. Não tem quem não possa fazer, né? Temos boas farmácias em Sorocaba, aí na região que o nosso programa, Gaetano, atende toda a região de Sorocaba. E fica na internet, então o Brasil inteiro, na verdade o mundo inteiro pode acessar. Eu posso falar mais por Sorocaba, né? Claro. Sorocaba nós estamos com qualidades ótimas de farmácia. E o que é muito importante, né? Nós temos um diálogo muito aberto com essas farmácias, né? Então, quando gera alguma dúvida de um medicamento não encontrado, ou algumas vezes a própria farmacêutica te liga, a gente troca ideia a respeito daquilo, dá para substituir, não dá para substituir, pô, você não consegue para mim em São Paulo a matéria-prima, assim, e nossa, quanto a isso pode ficar sossegada, que não precisa ir para outra cidade, não. Atendo muitas crianças também do interior, como você mesmo falou, mas do interior, né? E tem algumas farmácias, sinceramente, aí eu já não tenho muito conhecimento, não posso te dizer. Mas a nível de Sorocaba, nós estamos muito bem servidos. Podem ficar sossegados. Pode consumir. Pode confiar. É confiável você ir numa farmácia e falar assim, eu quero um remédio para tal coisa, homeopata. Tem aquelas gotinhas, aqueles naturais, o pessoal mistura não ou funciona, é outra coisa? Né? Aquilo lá é um tratamento... receita de bolo que a gente fala, né? Não existe. Como eu falei para você, você tem que fazer a leitura da criança, no meu caso, né? Para você saber o que você vai medicar.
E usar muito o seu instinto, né? Você ler e você ter aquilo que vem dentro de você para você saber o que você vai prescrever para a criança. Até porque você depois tem o retorno também do paciente e ver se aquela ajuste precisa fazer alguma modificação, alguma coisa. Como qualquer outro tratamento, né? Sempre dosando, vamos dizer, as dosagens, elas modificam de acordo com o tempo? É a diluição que modifica, né? Então você começa com a diluição, dependendo se você vai fazer um tratamento agudo, se você vai fazer um tratamento crônico, o tempo que tem esse problema de saúde, se é recente, se já é um processo já arrastado, para você saber selecionar o medicamento e daí como utilizar também esse medicamento, uma vez por dia, de 2 em 2 horas, de manhã e à noite, entendeu? Uma vez por mês. Tem alguns medicamentos, principalmente quando você usa a linha mais unicista, às vezes você usa uma vez por mês só o medicamento. Quer dizer que é bem espaçado o tratamento, então. Cada caso é um caso, né? Mas com certeza. Bem espaçado, né? E a aceitação da criança é maravilhosa, né? É isso que eu ia perguntar, porque eu quando era criança achava lindo tomar aquelas bolinhas, eu achava super bonito. Mas vindo para os pequenininhos, começando dos pequenininhos, quando você receita em gotas, normalmente ela tem uma diluição alcoólica, né? Exato. Mas muitas farmácias aqui em Sorocaba, eu consigo que faça a diluição na glicerina a 30%. Então fica uma coisa até docinha e a criança aceita super bem. Pode ser uma diluição. A validade daí do produto é menor do que você fazer a diluição no álcool, entendeu? Certo. Mas você consegue uma aceitação boa. E quando a criança já é um pouquinho maior, daí você dá os glóbulos, que eles falam as balinhas, né? Daí muitas mães falam, eu tenho que dar os 4 glóbulozinhos e esconder o resto do vidrinho, senão eles querem tomar tudo. Porque ele é docinho, né? É docinho. Eu mesmo já fiz um tratamento homeopático, vamos dizer, e tive um sucesso muito grande. Foi realmente eu só peço para o medicamento ser dado nunca muito próximo ou depois de uma alimentação, né? Como a homeopatia é uma diluição, então eu gosto sempre que de o medicamento em jejum, logo quando a criança acorda, e daí eu peço para esperar 10 minutos para daí ter a alimentação normal do que é o dia a dia da criança. Quer dizer que também não tem nenhum desconforto? Não, nada. 10 minutos é o tempo ou alguns 10 minutos antes do almoço, antes do jantar, quando tem a medicação à noite, daí eu pergunto se a criança tem costume de fazer uma alimentação, tomar um leite, alguma coisa assim à noite. Se tiver, então 10 minutos antes de tomar o leite ou comer alguma coisa. Se não tiver, eu peço 10 minutos antes de escovar os dentes para dormir. Porque como você mesmo falou... como você mesmo falou, é açúcar, né? É muito ou pouco, mas a criança dorme e pode ficar esse açúcar no dente e provocar uma cárie, e daí não é bom também, né? Quer dizer que é realmente muito interessante, porque até essa aceitação da criança, além de ela achar interessante... É muito interessante, porque às vezes é comum as mães falarem, olha, às vezes eu estou esquecendo de dar, eles já pedem, opa, cadê minhas bolinhas? Porque acho que eles também vão se condicionando, né? A criança vai ficando um pouco mais atenta à própria saúde dela. O senhor sente isso, doutor Gaetano, que a criança, vamos dizer, ela porque como ela está sempre cuidando da saúde, está sempre se medicando, também não é um medicamento agressivo, ruim, né? Não, pelo contrário. Bem palatável. Então, assim, a criança não tem um desconforto de fazer esse tratamento. Nenhum. O senhor acha que a criança também ela interage melhor com esse tratamento? Interage, principalmente os maiores, né? Por exemplo, um distúrbio respiratório, né? Então vai praticar um esporte. Ela tem dificuldade, ela tem desconforto. À medida que isso vai melhorando, eles vão ficando muito mais soltos, né? Então vão prestando atenção e vão lembrando de tomar os remédios, não é? E são coisas importantes. Por exemplo, aqueles que têm um distúrbio do sono, ou do sono só em si, ou por causa de uma hipertrofia, um aumento de amígdala, de adenoide, isso vem a causar um desconforto para a criança. Você fazendo o tratamento, ela tem outra qualidade de vida, né? Hoje isso é muito questionado, né? Em todos nós sempre temos a qualidade de vida. Esse seria o final, vamos dizer, que todos desejamos, né? Sem que a criança dúvida. tenha uma qualidade de vida, como o senhor disse, a criança de hoje é o adulto que será daqui 100 anos. Sem dúvida. E essa infância, né? Previsão. Que dava problema na dentição, devido ao excesso de antibióticos, problemas de crescimento, enfim,
todos esses problemas que são comuns na infância, lógico, mas que vão hoje isso está muito modificado, né, Paulo? Com certeza, já não é como era antigamente, né? O uso do corticoide, antibióticos também controlado. Você já não é como antes, que, nossa, acabava com os dentes da criança. Não, hoje isso é melhor. Mas, podendo não usar, né, até financeiramente falando, né, não tem nem o que pensar. E podendo proporcionar uma infância mais feliz, vamos dizer, aquela criança que não mais sofre saudável, com alergia, não sofre saudável, com tantas né? doenças. Você ter um filho e não poder dar um sorvete pro filho, não pode andar descalço. Não pode andar descalço, não pode entrar na piscina, né? Isso é coisa de criança, né? Judia, como às vezes algum reclama, você abusou. Eu falei, mas a nossa função está aqui, está para corrigir isso daí. Deixa que faça, é criança, tem que aproveitar a vida, né? Senão seria para quê? Né? Nem diga. É essa alegria que o senhor sente, que o senhor vê uma criança voltando, uma criança que retorna ao consultório com um resultado positivo, né? Qual é aí a gratidão que tem em você desenvolver um trabalho homeopata e pediatra, né? Que já o pediatra já com certeza já traz grande prazer. Eu consigo fazer alguns tratamentos que você deixa de fazer, por exemplo, uma cirurgia na criança, entendeu? Pode chegar aquelas crianças que têm, vamos dizer, a hipertrofia, como eu falei, da adenoide, das tonsilas, das amígdalas, né? Então a criança chega, a mãe fala, ela não consegue dormir, o ronco é muito grande durante a noite, né? Esse é um dos mais bonitos que eu consigo, porque você radiografa antes do tratamento e depois, durante o tratamento, você faz uma segunda radiografia. Então, aquilo você está vendo na imagem o quanto que aquilo melhorou. Quer dizer, né? Tem a comprovação. Tem a comprovação. Através do raio-x você consegue. Né? E é muito comum. A mãe fala, nossa, no primeiro retorno, depois de 3 meses, muitos falaram, já não está roncando mais. Outros falaram, melhorou, mas ainda tem um pouco, entendeu? Então, isso que é importante. É muito você saber colher essa história para você dar sequência ao tratamento. Quer dizer que essa é uma parte, vamos dizer, feliz da homeopatia, sem dúvida, você poder... Sem dúvida. Você tem esse retorno dos seus pacientes? Tenho muito, tenho bastante retorno, sim. Isso é muito bacana. As mães acabam, vamos dizer, relatando casos, vamos dizer, quando elas retornam, ou elas retornam... Coincidentemente, hoje chegou uma mãe no consultório, na parte da manhã, que eu não vi a menina há mais de 2 anos, né? Daí perguntei por quê, ela falou, olha, depois daquele tratamento que o senhor fez, minha filha nunca mais teve nada. Eu vim hoje aqui só para controle. Eu falei, isso aqui que a gente fica feliz, né? Você poder fazer alguma coisa, principalmente sendo criança, né? Com certeza, e esse conforto de você poder ir até um consultório sem estar desesperado numa crise, Exato. Com uma criança febril, enfim, você tem que saber como trabalhar com tudo isso. Né? Não é muito bom para o médico, né? Não tem muito retorno. Porque eu brinquei desse frente. Então eu não posso cuidar tão bem assim, senão fica ruim, né? Fica difícil, na verdade. É nada. Doutora Gaetano, a gente vê que o senhor tem aí uma grande experiência, né? Anos muitos anos. Não vou te falar quanto que fica chato. Não, mas isso a gente deixa pra lá. A gente vê que a sua experiência em consultório é muito grande. Esse sucesso todo. Obrigado. O senhor tem alguma consideração final, alguma dica que o senhor gostaria de dar, algum exemplo, alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né? Para quem não conhece, procurar conhecer um pouquinho da homeopatia e ver o que a homeopatia pode fazer para o seu filho ou para você mesmo, né? E tem um resultado muito bom. Você vê alguns sintomas, por exemplo, o bruxismo da criança, aquela criança que arranja os dentes durante a noite, né? A enurese noturna, criança que faz xixi na cama, né? São várias coisas que você pode, com a homeopatia, fazer um tratamento até rápido, com uma resposta assim muito boa. Isso vai favorecer muito a alegria dos pacientes e a minha também. E lógico, a dos pais, né? com certeza. E as dos pais, com certeza, que só agradece. Aí as testemunhas da evolução das crianças. Isso. Tá bom? Obrigada, Panantioli. Nada, eu que agradeço. Nós chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Já agradecendo a participação do nosso entrevistado, Dr. Gaetano Panacciuli Júnior. O Viva com Mais Saúde trouxe hoje o assunto homeopatia na pediatria. Você pode assistir a esse programa no portal Jornal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitário, canal 3 pela Supermídia.
O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência.